resumão do Tour de France, da primeira semana do Tour de France 2024. Já vou começar aqui explicando para vocês como é que eu vou dividir esse vídeo. Vou dividir ele em partes de destaques da primeira semana. Vou fazer o resumo ali. Na verdade, eu vou passar para vocês, repassar os vencedores dessa primeira semana. E depois eu vou vir com o meu achismo e apostas para o que tá por vir ali. Beleza? A começar por destaques, a gente não pode... Hoje é um dia muito especial para nós brasileiros. Seguinte, tá rolando o Giro de Itália feminino, obviamente na Itália. Hoje foi a segunda etapa, começou ontem, domingo, com um contrarrelógio. Hoje, segunda etapa, a brasileira Tota Magalhães saiu numa fuga com uma outra atleta, rodou mais de 100 quilômetros nessa fuga. Na metade do caminho, ela despachou essa outra atleta, essa companheira de fuga, né, dela, seguiu sozinha, foi pega mais ou menos a 1.800 metros antes da chegada pelo pelotão principal. Mas tem um detalhe, a Tota agora é a camisa, ou a maglia azzurre do Giro de Itália feminino. O que significa isso? Ela é a líder de montanha e numa entrevista já falou que a partir de então vai continuar lutando para manter essa camisa. Gente, é muito legal, a gente está acompanhando o Tour de France, tem o líder de montanha, tem o líder geral, tem o líder por pontos, tem o mais agressivo do dia, enfim, tem o gregário da semana agora no Tour de France e no Giro de Itália, que é uma das grandes voltas do World Tour hoje, tanto no masculino quanto no feminino. A gente tem uma brasileira liderando a camisa de montanhas, a classificação geral de montanhas. Que ela tenha um bom desempenho e consiga segurar essa camisa aí até o final de semana. Voltando agora então para o Tour de France masculino, passar para vocês então os destaques dessa semana, aí depois eu faço o resumo e volto nos destaques. Os destaques, na minha opinião, dessa primeira semana foi Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Cavendish e Biniam Girmay. É isso mesmo. Um ciclista da Eritreia, sprinter, o primeiro ciclista preto a vencer uma etapa de Tour de France, o primeiro ciclista preto a pegar uma camisa por pontos, e não é que ele pegou assim, não, ele tá agarrado com aquela camisa. Quem quiser tirar aquela camisa por pontos do Girmay até a última etapa vai ter que sprintar muito, porque ele tá ali com quase o dobro de pontos na frente do Philipsen e já declarou que a partir de então a prioridade dele é chegar de verde na última etapa. Às vezes a gente parece até fica batendo essa tecla, né? É o primeiro ciclista preto a vencer. Gente, isso é muito legal, porque mostra a globalização do ciclismo, aonde o ciclismo está chegando, nos países mais, né, distantes, de possibilidades mais distantes, o ciclismo está chegando, e isso é muito bom para o nosso esporte, para a nossa sociedade de uma forma geral. Bom, a primeira etapa, quem venceu? Romain Bardet, um dia histórico. O Tour de France já começou com tudo nessa primeira semana. Por que foi tão especial a vitória do Romain Bardet da equipe da SM? Primeiro que fazia muito tempo que um francês não pegava uma camisa de líder no Tour de France, fazia muito tempo que um francês não vencia, né, uma etapa de Tour de France, e segundo porque essa etapa veio com uma dobradinha. Bardet saiu numa fuga, o companheiro de equipe dele saiu numa fuga, o Bardet saiu logo depois, saltou no companheiro dele, e eles chegaram juntos, revezando, e o pelotão quase engolindo eles, mas conseguiram se segurar ali, vitória dobradinha, vitória do Bardet, equipe da SM, dobradinha da equipe nesse dia. Segunda etapa, Kevin Valklin, da equipe Arkea, chegou sozinho, mais um dia muito legal também. Um outro francês, a França que fazia muito tempo que não vencia etapa, venceu duas logo de cara, assim, né? Só um detalhe, essas duas etapas chegaram na Itália, não chegaram na França, né? Porque o Tour de France esse ano largou na Itália, mas mesmo assim um dia muito especial. A Arkea, que é uma equipe bem pequena, né? Inclusive convidada, é muito importante para eles essa vitória e foi um dia bem bacana. Terceira etapa que foi para sprint. Quem venceu? Girmay foi lá, bateu o martelo num sprint contra os principais sprinters do mundo. Ele foi lá, improvável, né? Porque o Girmay, se você olhar assim, o Cavendish, o Philipsen, o Mads Pedersen, você olha o Girmay, ele é muito mais fino, né? Com a massa muscular muito menos densa do que esses sprinters. Se você olhar ele, na verdade, você fala mais que ele é um all-rounder
do que um sprinter. E ele tem uma potência absurda. Nesse dia, ele não pegou a camisa verde, tá? Não foi nesse dia ainda. Quarta etapa, dia de montanha no Tour de France. Tadej Pogačar venceu a etapa e assumiu a camisa amarela nesse dia. Ele já tinha pego a camisa amarela antes, mas depois deixou soltar ali na terceira etapa, porque não era o objetivo dele ainda. Na quarta etapa ele venceu, atacou o Jonas Vingegaard nos últimos metros de montanha, depois veio 20 e tantos quilômetros só de descida e ele conseguiu ainda abrir um gap considerável para o segundo pelotão, porque lá atrás juntou Vingegaard, Renko, Roglic, uma galera, ele ainda conseguiu abrir uma boa vantagem, chegou sozinho, ganhou a etapa, pegou a camisa. Quinta etapa, mais um dia histórico para o ciclismo mundial. Cavendish, além de ganhar a etapa naquele dia, superou a marca de 34 vitórias de Ed Merckx. Ele que estava empatado com o Ed Merckx até então, foi lá, bateu o martelo, agora ele é líder isolado em vitórias de etapas, por etapas do Tour de France. Sexta etapa, também uma etapa para sprinters. Ficou a pergunta, será que o Cavendish vai aumentar essa diferença? Será que ele vai para o sprint hoje? Resumo da história, eu acho que ele dava um pouquinho de ressaca, inclusive a gente ouviu no Twitter que o Geraint Thomas, também britânico, muito companheiro do Cavendish, pouco tempo antes da largada, perguntou para o Cavendish, o que você está fazendo aqui, né? Imaginando que logo depois da vitória ele iria abandonar o Tour de France. Não foi isso que aconteceu. Inclusive ele falou naquele momento para o Geraint Thomas que ele estava ali em respeito à equipe e aos companheiros de equipe dele, que ele não poderia jamais abandonar a equipe naquele momento. Hombridade ao extremo, né? Você vê que às vezes o Cavendish foi muito criticado por algumas questões, algumas atitudes em corrida dele. Você vê que ele tem uma hombridade muito grande e um pensamento muito amplo. Não é só eu, ele pensou também na equipe, por isso segue no Tour de France. Por que não tentando a sua 36ª vitória em etapas de Tour de France? Voltando para a sexta etapa, Dylan Groenewegen, o holandês voador, bateu o sprint nesse dia. Sétima etapa foi uma etapa de contrarrelógio, 24 km de contrarrelógio. Remco Evenepoel, o belga, atual campeão mundial de contrarrelógio, foi o campeão do dia. Colocou 12 segundos no Pogačar, 34 segundos no Roglic e 37 segundos no Vingegaard. Naquele dia teve uma mudança da classificação geral, né, que foi ali da quarta etapa até antes da sétima, não teve nenhuma mudança na classificação geral. Nesse dia teve uma mudança, onde o Pogačar continuou em primeiro, mas nesse momento o Remco Evenepoel passou para segundo colocado, 33 segundos atrás do Pogačar. Em terceiro lugar, o Vingegaard, 1 minuto e 15 atrás do Pogačar, e na quarta colocação o Primož Roglic, 1 minuto e 36. Oitava etapa. Girmay não está satisfeito não, gente. Ele foi lá e bateu o martelo mais uma vez, agora de camisa verde. Inclusive, até então, o Girmay é o único ciclista a vencer 2 etapas no Tour de France, tá? Nona etapa, a etapa que teve 14 trechos de gravel em 200 km de etapa. Anthony Turgis venceu a etapa da equipe Total Direct Energy. E também uma vitória bastante importante, porque a equipe Total Direct Energy é uma equipe convidada do Tour de France. Então a equipe ficou muito feliz com esse resultado. Como que está agora a classificação geral? Desde o contrarrelógio, a classificação geral não mudou. Tadej Pogačar continua em primeiro, 33 segundos à frente do Remco na segunda colocação, 1 minuto e 15 na frente do Vingegaard, que está na terceira colocação, e 1 minuto e 36 atrás na frente do Roglic, que está na quarta colocação. O quinto colocado é o companheiro de equipe do Pogačar, o Ayuso, que está a 2 minutos e 16, tá? Bom, então isso aqui foi o resumo. Agora vamos ao que eu acho do que está por vir. Sabemos todos que essa segunda semana é uma segunda semana morna de Tour de France. Temos 4 etapas aí bem, né, para fuga, para sprint e tal. E a etapa mais dura começa ali, na verdade a partir de sábado o Tour de France começa a aumentar o nível de dificuldade do jogo. E aí a gente começa a se aproximar cada vez mais de uma definição desse embate entre principalmente esses 3 primeiros colocados. Vamos às possibilidades, vamos a uma resenha. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu vou trazer meu pensamento para diversos ângulos para ver se vocês conseguem acompanhar o que eu penso.
que a gente sabe até então? Que o Vingegaard veio de uma séria e uma grave queda que trouxe danos físicos absurdos para ele, que ele chegou no Tour de France fora de forma, ou longe da melhor forma. Fora de forma não, vou corrigir isso daqui. Ninguém chega no Tour de France fora de forma. Longe da melhor forma física dele, ou do que ele tinha como objetivo para então. Tá, e o Pogačar? Pogačar veio do Giro de Itália e também longe da melhor forma física dele ou no ápice da forma física dele? Algumas pessoas dizem que o Pogačar vai quebrar nessa terceira semana por causa do Giro. Pessoal, no Giro, o Pogačar fez o que quis. E vocês podem ter certeza que ele não gastou tudo ali. Tanto que, ao começar o Tour de France, ele falou que ele se sentia mais forte do que no Giro. Tanto que, no Giro, o Geraint Thomas, que era um dos adversários diretos dele para a classificação geral, declarou abertamente que eles não iam mais atrás do Pogačar. Pogačar no Giro estava um nível acima de todos e que a briga era pela segunda colocação. Então o que a gente via no Giro? O Pogačar acelerava, ninguém ia. O Pogačar ganhava a etapa e acabou ali, certo? Tá. Agora a questão é, se o Pogačar vai quebrar na última semana porque vem com uma carga desde o Giro, no raciocínio da geral, ou de algumas pessoas que a gente ouve, o que vai acontecer com o Vingegaard na terceira semana que veio sem carga ideal para esse Tour de France? Algumas pessoas falam assim, o Pogačar vai quebrar porque veio com muito, e o Vingegaard não vai quebrar porque veio com pouco? São questões a serem pensadas. Por isso que na semana passada, em um vídeo que eu fiz sobre a etapa, eu falei que é 50-50. Ah, Cris, mas 50-50 é fácil falar, porque você está em cima do muro. Não é que está em cima do muro. A questão é que nós, né, não temos nenhum entendimento absoluto e real da fase de cada um. Porque falar uma coisa, agir é outra. O Vingegaard fala que para ele é um lucro estar ali, mas ele está agindo de uma outra forma. Ele está muito bem fisicamente. E ele está muito bem fisicamente. Questões a serem analisadas de possibilidades. O Pogačar quebrar na terceira semana, como a gente viu o Pogačar quebrar no ano passado, e quebrou bonito, ficou, né, bichinho. Deu até dó dele no ano passado. Eu acho que esse ano o Pogačar não quebra como no ano passado, tá? Questões de treinamento. Agora, que ele ainda vai ter um dia ruim, vai, eu tenho certeza. Eu aposto que em 2 etapas das que estão por vir, ele vai ainda colocar tempo no Vingegaard. Só que o que vem acontecendo é, o Pogačar coloca tempo no Vingegaard a conta gotas. 10 segundos, 20 segundos, 25 segundos. E o Pogačar, quando quebrou no ano passado, tomou muito tempo do Vingegaard. Então, será que esse tempo que ele colocou e coloca vai ser suficiente? Só que aí tem um outro cenário que muita gente não leva em consideração. 2, equipe, eu vou até anotar aqui para não esquecer, e tempo. Primeiro ponto, no ano passado, o Vingegaard já largou o Tour de France na frente. Logo nas primeiras etapas, o Pogačar deu uma vacilada, não estava 100%, tomou 45 segundos do Vingegaard, que depois ele ficou dando aqueles ataques, tirava 15 segundos na etapa, 11 segundos na outra, 8 segundos na outra, que o mais próximo dele que ele chegou do Vingegaard foi a 12 segundos, até que veio a etapa que ele empenou bonito. Esse ano, o Vingegaard, ele está atrás. É ele que vai ter que atacar o Pogačar. Se o Pogačar permitir, porque ele é inquieto, né? Meu Deus. O Vingegaard vai ter que sair de uma zona de conforto dele, que é seguir para atacar o Pogačar. Pode ser atacar, mas ele vai ter que atacar o Pogačar de forma direta. Aí vem o segundo ponto. Esse ano o Vingegaard não está nem de longe com uma equipe tão eficiente para montanha como estava nos 2 últimos anos. Ah, mas a Visma ontem na etapa de gravel dominou e andou muito. Total. Parabenizei ontem por isso. Concordo absolutamente. Detalhe.
a Visma, para uma etapa como a de ontem, é bem superior à Emirates. Por quê? A Emirates tem uma equipe com muitos escaladores, o Yates, João Almeida, Ayuso e o Pogacar. Ainda tem o... esqueci o nome de um menino que foi ele que arrastou, ele cruzou a linha de chegada no ano passado no Tour de France, que ele tá aparecendo pouco esse ano. A Visma tem motorzão, Laporte, Volt, o próprio Tratnik, que saiu fora da jogada logo cedo por causa do problema da equipe, mas é um classiqueiro, e a etapa de ontem tinha cara de clássica. Então, para ontem, a Visma era muito mais equipe do que a Emirates. Inclusive, o Pogacar teve sorte que no momento que ele atacou, colocou o Vingegaard em dificuldade, que veio o Laporte e o Jorgensen. Depois, eles fizeram uma troca ali no final do dia. Quem encostou o Vingegaard no Pogacar foi o Jorgensen. Ficou 2 contra 1. Se o Vingegaard tivesse no terreno que o favorecia e confiante para aquele momento, era 2 contra 1. O Pogacar estava em dificuldade, porque a equipe dele tinha sobrado. A Vivi até comentou nos bastidores aqui, no começo, quando saiu a equipe da Emirates, a Vivi falou, a Emirates não tem uma equipe para controlar a etapa. Eles têm equipe para controlar a montanha, para controlar a etapa não. E isso ontem já foi concretizado. Por mais que a Emirates se esforçasse e andou muito tempo ali na frente, quando houve alguns momentos de definição, a Emirates estava só com o Pogacar ali, o Pogacar estava sozinho, né? Voltando a essa concepção do Vingegaard e Pogacar. O Pogacar, o Vingegaard, tende a estar sozinho em alta montanha, mais cedo do que o Pogacar. E ele não vai ter a equipe dele para lançar ele na montanha. Se o Pogacar quebra, o Vingegaard coloca o passo, a não ser que o Pogacar quebra muito como no ano passado, mas eu acho difícil isso acontecer, ele tem ainda alguém para conduzir ele. E o Vingegaard sozinho lá na frente, ele não vai ter quem leva. Então, são pontos de diferenças e pontos a serem analisados. Mas eu repito, eu ainda acho que o Pogacar vai quebrar. Eu não acho que o Vingegaard vai quebrar porque, tipo assim, colapsar igual o ano passado o Pogacar passou, porque isso não é característica do Vingegaard. O Pogacar vai dar vai ter um dia ruim, e não vou falar quebrar. Ele vai ter um dia, a gente fala que é um dia ruim. Ele vai ter um dia ruim, mas eu acho que ele ainda aumenta um pouquinho essa diferença de 1 minuto e 15 pro Vingegaard antes dela começar a diminuir, porque eu acho que ela vai diminuir um pouco, tá? Renko. O Renko é um cara que tá ali bem perigoso. Bem perigoso. Porque ele tá crescendo fisicamente e mentalmente. Ele se sente cada vez mais apto a andar com aqueles caras em alta montanha. Ah, mas o Renko tá pesado. Ah, mas o Renko vai sofrer nas 3 últimas etapas de montanha. Até então é uma teoria. O que a gente tem hoje é um Renko mais forte mentalmente e fisicamente e que se sente cada vez mais apto a andar com esses caras na montanha. O que vai acontecer com ele, a gente vai assistir, mas é o momento que eu vejo agora. Que pena que teremos até sábado, segurar essa ansiedade até sábado para entender como vai ser esse desdobramento. E eu adoro esse jogo de xadrez dessas grandes voltas, principalmente quando tem caras fora de curva, como esses dois que a gente tanto fala aqui. Pessoal, essa é a minha opinião, coloque nos comentários a sua. Quem for comentar, eu vi que tem pessoas respondendo pessoas e tá bem legal isso daí. É um espaço para isso, só muito respeito a com quem você vai estar conversando, porque é um lugar democrático, cada um pode expressar sua opinião, mas com respeito ao próximo, seja quem tá lendo ou a quem você vai responder. Um abraço, tchau, tchau.